Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em Alguns Minutos. O meu nome é Ana. Muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um episódio da série que eu estou trazendo semanalmente aqui no canal e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o episódio aqui em inglês para você assistir, tentar compreender. Não tem legenda, porém, quando o episódio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, tá bom? Antes de colocar o episódio aqui, eu gostaria de te convidar para conhecer o nosso curso English for Life. É um curso com mais de 1.300 aulas, desde o nível básico ao avançado. Nós temos aulas de leitura guiada, aula de interpretação de cenas, como essa aqui que você vai ver. Nós temos aulas de gramática, aula de speaking, então tem muito conteúdo, né? Além de exercícios, podcasts e aulas com professores nativos, tá? Tem inglês americano, inglês britânico, inglês australiano. Enfim, é um curso bem completo, é um material bem bacana. Se você gosta do conteúdo aqui do canal, eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do curso também, tá bom? Se você quiser mais informações, tem um link aqui na descrição e fixado no primeiro comentário. Então é isso, eu vou deixar o episódio aqui agora, se concentre e até daqui a pouco. Anyway, as I was saying about the wedding, I was thinking we should start making some decisions if we want to get married in June. Yes, you're right. So, what do we need to think about? Well, the usual things. Guests, a venue for the reception, the cake. So maybe the first thing to decide is... Who should we invite? I mean, do we want a large wedding with lots of guests or just a small one? How about we invite no one? What? We could just have a secret wedding. Go to Las Vegas in America or something like that. Seriously? It's an idea. Seriously, Becky, don't you think it's a good idea to set a limit? Say no more than 80 guests? Yes, I suppose it is. Okay. And Tessa? Sure, we can invite her. Well, yes, but I was thinking we'll need a photographer. Well, yes. But don't you agree that Tessa would be perfect as the photographer? Becky, that's kind of an unnecessary detail right now. Yes, of course. To go back to the guests... So, how many relatives and how many friends? Olá novamente, eu já estou com a transcrição em inglês da cena que você acabou de assistir. Olha só então. Anyway, as I was saying about the wedding, I was thinking we should start making some decisions if we want to get married in June. Yes, you're right. So, what do you need to think about? Well, the usual things. Guests, a venue for the reception, the cake. So maybe the first thing to decide is who should we invite? I mean, do we want a large wedding with lots of guests or just a small one? How about we invite no one? What? We can just have a secret wedding, you know, go to Las Vegas in America or something like that. Seriously, it's an idea. Seriously, Becky, don't you think it's a good idea to set a limit? Say no more than 80 guests? Yes, I suppose it is. Okay, and Tessa, sure, we can invite her. Well, yes, but I was thinking we'll need a photographer. Well, yes, but don't you agree that Tessa would be perfect as the photographer? Becky, that's kind of an unnecessary detail right now. Yes, of course. To go back to the guests. Okay, so how many relatives? How many friends? Very good. Então, nesta cena, o Tom e a Becky, eles estão começando a falar sobre os detalhes do casamento, né? Sobre os planos ali para organizar o casamento. Aí o Tom diz, anyway, as I was saying, anyway, enfim, de qualquer forma, de qualquer maneira, as I was saying, como eu estava dizendo, say é o verbo dizer. Então, as I was saying, como eu estava dizendo, about the wedding, sobre o casamento, né? Wedding, casamento. I was thinking,
we should start making some decisions if we want to get married in June. Então, I was thinking, eu estava pensando, think, achar ou pensar. Então, I was thinking, eu estava pensando, we should, nós deveríamos. Should é um verbo modal, ele pode ser utilizado como dever para expressar expectativa ou conselho. Então, we should start, nós deveríamos começar, making some decisions. Make a decision, fazer uma decisão, é na verdade tomar uma decisão. Então, we should start making some decisions. Nós deveríamos começar a tomar algumas decisões. Some, alguns, uns. If, se, we want, nós quisermos, né? Want é o verbo querer. If we want, se nós quisermos, to get married, nos casar, get married é se casar. In June, em junho, né? June, junho, July, julho. Então, eu estava pensando que nós deveríamos começar a tomar algumas decisões se quisermos nos casar em junho. Aí a Becky diz, Yes, you're right. Yes, you're right. Sim, você está certo, né? So, what do you need to think about? So, what do you need to think about? Então, o que nós precisamos, need é o verbo precisar. To think about, pensar sobre. O que nós precisamos pensar sobre o que nós precisamos pensar. Well, the usual things. The usual things, as coisas comuns. Usual tem a ver com comum. Então, de costume, comum. The usual things, as coisas comuns. Guests, a venue for the reception, the cake. Então, guests, convidados. A venue for the reception. Venue é local e reception, né? Quando a gente está falando de casamento, reception é aquela festa, aquela comemoração que ocorre após a cerimônia. Então, a venue for the reception, um local para a festa, the cake, o bolo. So, maybe the first thing to decide is. So, então, maybe, talvez, the first thing, a primeira coisa, to decide, a decidir, is, é. Então, talvez a primeira coisa a decidir é aqui, ó. Talvez esta seja a primeira coisa a decidir. Who should we invite? Who should we invite? Quem nós deveríamos convidar? Invite, convidar, é o verbo convidar, tá? E guest é, de fato, convidado. Então, quem nós deveríamos convidar? Mean pode ser utilizado para falar sobre se referir, ter a intenção, querer dizer, significado. Então, eu quero dizer, quer dizer. Do we want a large wedding with lots of guests or just a small one? Do we want, nós queremos a large wedding, large, grande, wedding, casamento. Então, nós queremos um casamento grande with lots of guests, com muitos convidados, or just a small one. O just pode ser utilizado para indicar que algo acabou de acontecer, no sentido de apenas ou para dar ênfase. Então, just a small one, ou apenas um pequeno, ou simplesmente um pequeno, or just a small one, ou apenas um pequeno, né? Então, nós queremos um casamento grande, com muitos convidados, ou um pequeno, né? Ou simplesmente uma coisa simples, um casamento pequeno. How about, que tal? How about, que tal? How about we invite no one? O how about também pode ser utilizado para se referir a algum assunto no sentido de e quanto a tal coisa, né? E se tratando disso aqui, e quanto a tal coisa. How about we invite? Que tal nós convidarmos no one? No one, ninguém, né? No one, ninguém. What? Aí o Tom, what? O quê? Aí a Becky explica, ó. We can just have a secret wedding. We can just have a secret wedding. Nós podemos ter, o just aqui vai estar enfatizando, ó. Nós podemos simplesmente ter a secret wedding, um casamento secreto. Nós podemos ter um casamento secreto. You know, você sabe. Go to Las Vegas in America, ir para Las Vegas, na América, or something like that,
ou alguma coisa, like that, do tipo, desse jeito, dessa forma. Então, or something like that, ou algo do tipo. Aí o Tom, seriously, sério? Aí a Becky, it's an idea. É uma ideia, né? It's an idea, é uma ideia. Porque realmente, né, em Las Vegas tem muitas capelas onde as pessoas podem simplesmente chegar lá e se casar. Não precisa ter convidado nem nada, as pessoas só chegam e se casam. Então, it's an idea, é uma ideia. Seriously, Becky, sério, Becky, don't you think it's a good idea to set a limit? Don't you think, então, Don't you think, você não acha, it's a good idea, é uma boa ideia, to set a limit. Set tem alguns usos, né? Ele pode ser configurar, inclusive você já deve ter visto settings, que é configurações. Set pode ser também utilizado nesse sentido de determinar, estabelecer. Então, set a limit, determinar um limite. Então, don't you think it's a good idea to set a limit? Você não acha que é uma boa ideia determinar um limite, estabelecer um limite? Say no more than 80 guests. Esse say aqui, ó, digamos, no more, não mais, no more, não mais, than do que ou da qual, 80 guests, 80 convidados. Yes, I suppose it is. Yes, I suppose it is. Sim, eu suponho que seja, né? Porque ele pergunta, você não acha que é uma boa ideia? Eu suponho que seja uma boa ideia, né? Que é uma boa ideia determinar um limite. Ok. And Tessa. Aí a Beck do nada, né? E Tessa. Sure, we can invite her. Sure, certo, claro. We can invite her. Nós podemos convidá-la, né? Invite é o verbo convidar. Nós podemos convidá-la e her, pronome objeto para she. Então, we can invite her. Nós podemos convidá-la. Well, yes. Bem, sim. But I was thinking we'll need a photographer. Mas eu estava pensando, we'll need, nós vamos precisar, nós precisaremos, esse apóstrofo com LL, verbo will, né? Então, nós vamos precisar a photographer, de um fotógrafo. Well, yes, bem, sim. But don't you agree that Tessa would be perfect as the photographer? Mas, don't you agree, você não acha que Tessa would be perfect, seria perfeita, né? Ó, would é um verbo modal, utilizado para formar a condicional iria ou para falar de ações que aconteciam com frequência no passado. Então, would be seria perfect, perfeita, as the photographer, como a fotógrafa. Becky, that's kind of an unnecessary detail right now. That's kind of pode ser utilizado nesse sentido de meio que, tipo que, unnecessary, desnecessário, unnecessary, desnecessário, e detail, detalhe, right now, bem agora, no momento. Então, that's kind of an unnecessary detail right now. Isso é meio que um detalhe desnecessário, right now, bem agora, no momento. Yes, of course. Yes, of course. Sim, é claro. To go back to the guests. To go back, para voltar, voltando. To the guests, aos convidados. Okay, so how many relatives? How many friends? So, how many? So, então, how many? Quantos? Relatives or relatives são parentes, tá? Então, quantos parentes? How many friends? Quantos amigos? Ok? Very good. Então, eu vou deixar a cena aqui novamente para você assistir, conferir o vocabulário. Se você quiser fazer download do áudio ou do material, no caso, texto em inglês com a tradução em português, basta você visitar o nosso site. Para acessar o site, é só clicar no link que fica aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Ok? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Bons estudos e até o próximo vídeo. Anyway, as I was saying about the wedding, I was thinking we should start making some decisions if we want to get married in June. Yes, you're right. So, what do we need to think about? Well, the usual things. Guests, a venue for the reception, the cake.
So maybe the first thing to decide is... Who should we invite? I mean, do we want a large wedding with lots of guests or just a small one? How about we invite no one? What? We could just have a secret wedding. Go to Las Vegas in America or something like that. Seriously? It's an idea. Seriously, Becky, don't you think it's a good idea to set a limit? Say no more than 80 guests? Yes, I suppose it is. Okay. And Tessa? Sure, we can invite her. Well, yes, but I was thinking we'll need a photographer. Well, yes. But don't you agree that Tessa would be perfect as the photographer? Becky, that's kind of an unnecessary detail right now. Yes, of course. To go back to the guests... So, how many relatives and how many friends?